Muito boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Mais 10 minutos, menos 10 minutos, aqui estou eu. Hoje, espero que estejam todos por aí. Se não estiverem por aí, também eu fico um bocadinho sozinho. Também não faz mal. Mas espero que estejam todos por aí. Se não estiverem por aí, pronto, não tem importância nenhuma. Também vou fazer isto sozinho. Depois vocês veem a gravação, fica um direto sozinho. Até agir um direto sozinho. Hoje é a septuagésima, a septuagésima primeira jornada de oração. 71ª jornada de oração. Acho que estou a dizer bem. Boa noite, senhor Mário, como está? 70ª. Juju, tu vais-te embora daqui que tu só fazes asneiras, por favor. Sei educado. É a minha Juju que está aqui só a fazer asneiras. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Todos muito bem. E espero que estejam confiantes que alguma coisa acontece em vossas vidas. Boa noite, Mónica. Mónica, vá, convida-me para fazer o direto aí. Tenho que ir à casa da Mónica fazer o direto. Marta, como está? Está tudo bem contigo, filha? Espero que sim. Estrufina More. Boa noite, José Almeida. Mário Henrique, boa noite, chefe. Alfredo, boa noite, Fernando. Boa noite, Alfredo. Beatriz Almeida, boa noite também. Boa noite, Irlinda. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Alzira. 71ª jornada de oração. É interessante. Boa noite, Túlia Veloso. Boa noite, Carla Ferreira. Ana, boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, Olinda. Beijinhos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marina. Boa noite, Luísa. Sónia, boa noite. Conceição, boa noite. Ainda não estamos todos, afinal, mas também não estamos atrasados. Mais 10 minutos, menos 10 minutos. Não é o que eu costumo dizer. Boa noite, Fátima. Beijo, que nunca disseste nada e hoje disseste boa noite, Fernando. Dorme. Dorme o quê? Dorme bem? Não. Agora não posso dormir. Podes dizer é saúde. Boa noite, filha. Estás bem? Vais dormir? Então vai. Depois, quando acordares, liga-me. Fernando. Boa noite, Ana Rocha. Boa noite, Lourdes Tabares. Dete diz boa noite ao teu irmão. Ele está também a dizer a ti, olá, Dete. Ah, já disseste, está bem. Boa noite, Rui Carvalho, um grande e forte abraço. Boa noite, Helena Martins. Banda Costa, boa noite. Eu já disse, acho eu. Júlia Marques, boa noite. Helena Martins, estou a dizer os vossos nomes todos, que é para todos termos e
para todos termos bem. Porque não estava acessível. Depois eu ponho-me acessível. Quando eu estiver acessível, eu dou-te um toque e tu ligas, está bem? Mas outro dia não estava. Ah, estás a falar para a tua irmã, tá? Então, Mónica Morato, quando é que tu me convidas para eu ir aí à tua casa? Nívia Vitória, boa noite. Um abraço para o Gustavo. Um abraço muito apertado. Um abraço para o Gustavo. Muito forte. E boa noite, Nívia Vitória. Boa noite, afilhado. Nuno Matos. Boa noite, Paulo. E vê se deixa estar um bocadinho, pelo menos mais 10 ou 15 minutos a assistir a isto. Boa noite, Maria José. Ana Paula. Boa noite. Lourdes Tavares. Não se esqueçam de partilhar o direto, porque outras pessoas que estão à procura de ajuda, nós podemos ajudar através do direto e através das orações, está bem? Transmitem o direto para isso mesmo. Muito bem. Assim estão todos bem. Transmitem o direto. Boa noite para Ana Paula Crachá. Maria José. Portanto, não se esqueçam de partilhar para os grupos, para que eles, porque eu faço parte de muitos grupos e eu não posso estar a partilhar, mas vocês podem. Se vocês forem à minha página, veem os grupos. Fernando Pereira Baltazar e no Fernando Baltazar, e aqui no Círculo Fraternidade também há grupos, portanto quem está responsável em partilhar no Círculo Fraternidade, porque eu não posso estar a fazer tudo, partilhe nos grupos o que o Círculo Fraternidade pertence. Está bem? Pronto. Agora, abraço ao Chico também. Há muitas Marias na Terra. Abraço ao Chico, é que eu também tenho aqui o Chico lá no outro telefone. E ela ficou a olhar. Abraço ao Chico da Ana Paula. Um abraço muito grande. Então, nós hoje, nós vamos falar que eu continuo muito preocupado. Então, vamos falar nesta onda de violência que existe no mundo. Eu já sabia que o mundo ia ficar mais violento e que alguma coisa ia despertar. Já sabia que isso ia passar-se. Ia despertar com alguma violência. Paris, Nova Iorque, Londres. As pessoas estão revoltadas, andam violentas. Nunca esquecendo também Hong Kong, mas por outras razões. Mas vamos falar hoje nisto mesmo que pode acontecer em Portugal. Não foi o facto de ter acontecido a morte daqueles senhores, né, quer em Paris, quer em Nova Iorque, quer lá na América, quer na América, quer na França também, outro dia, há uns meses atrás também aconteceu isso. Não foi o facto de ter existido, porque nessas culturas muitas vezes existe o preconceito, e o preconceito é uma coisa muito má. Nós não devíamos ser preconceituosos, mas infelizmente nascemos preconceituosos e não queremos fazer nada para mudar. Então,
Não é o facto de terem morrido aquelas pessoas que está-se a dar aquela desarmonia, aquele desequilíbrio muito grande, aquele desequilíbrio muito grande a nível desses países e a nível do povo, com as polícias. Não a verdadeira causa não é realmente o acontecimento em si. O acontecimento em si foi o fósforo que acendeu o rastilho que estava espalhado. A verdadeira causa é por causa do desentendimento que há entre as pessoas que comandam os governos e as próprias pessoas, que é o povo. E, portanto, houve um grande recalcamento há uns anos a esta parte por parte das pessoas. E há uns anos a esta parte houve esse recalcamento. E agora há menos anos, há 2 anos ou 3 anos, esse recalcamento começou lentamente a despertar na mente das pessoas e nas atitudes que as pessoas têm para terem este nível e este grau de violência. Evidentemente que a violência muitas vezes é gerada por outra violência. Quando os governantes, por alguma razão, não concordam com algumas coisas, porque até lhes dá pouca popularidade, mesmo que sejam verdades, eles costumam usar as armas que têm à mão. E as armas que têm à mão pode ser o exército, a polícia, aquela polícia mais feroz, para acalmar os manifestantes. Mas a verdade é que depois a polícia descontrola-se, e isto, uma vez que é contra também a polícia, esse descontrole leva a outro descontrole maior. Mas também temos que ter em atenção que neste momento há pessoas a passar fome, há pessoas a receberem muito pouco, nesses países que eu estou a falar. Há pessoas a receberem muito pouco e os direitos dessas pessoas foram-lhes retirados em nome da pandemia que está a acontecer a nível global. Ora, parecendo que não, as pessoas habituadas a um certo estilo de vida, na América já existia uma limitação para determinadas pessoas, principalmente para as pessoas de raça negra, ou pretos, para os pretos principalmente, porque é pretos, porque se nós somos brancos, eles são pretos, nós não somos da raça branca. Podemos dizer da raça branca, logo também teremos que dizer a raça negra, mas a raça negra parece ainda que é muito mais pejorativo de dizer mesmo preto e branco, e acabou-se. Então, eu aprendi isso, foi com um grande homem que fez uma reportagem que ele diz mesmo que os pretos são pretos, os brancos são brancos, e não vamos dizer que eles são negros quando eles são pretos. Negro já tem um sentido mais pejorativo, quer queiramos, quer não. Então o que é que acontece? As pessoas tiveram a escravidão e foram escravas. Embora também há muitos escravos que tiveram sujeitos à escravidão, há muitos escravos que foram brancos, muito brancos, mesmo famílias brancas, em determinadas épocas da nossa história, bem recente, do século XXI e do século XIX, porque há muitas formas de ser escravo, há muitas formas de nós nos tornarmos escravos. E muitas vezes os governos, as pessoas que mandam nisto tudo, não é? Nisto tudo, terrenamente, claro, porque não mandam em tudo. Essas mesmas pessoas tanto abusam, que é natural mas é perfeitamente natural estar a acontecer isto, e não me admira nada que esta onda de violência continue a agravar-se até haver uma maior consciencialização, quer dos observadores, que somos todos nós que não estamos integrados nessas manifestações, quer dos outros países que têm que tomar uma posição. É certo, independentemente de ser a América ou de não ser, têm que tomar uma posição. E evidentemente que se começar em Paris essa onda de protestos e ir à violência, se começar em Londres, porque assim que fizeram os protestos e as manifestações em Londres e em Paris, o que é que fizeram? Em vez dos governantes terem uma certa calma, não. Puseram logo a polícia na rua. Às vezes não se deve pôr a polícia na rua. Se uma questão de negociação, será sempre muito melhor do que pôr logo a polícia fardada na rua. E nós não nos podemos esquecer que os polícias, muitos deles são das nossas famílias, são das famílias deles, não é? Pois há que muitas pessoas ficam paradas e quietas e não fazem nada porque as pessoas são de família, não é? Mas isto é um fenómeno
não é um fenómeno, é uma realidade cultural que já vem sendo imposta no mundo há muitos anos, quando as pessoas têm determinados preconceitos, quer em relação à raça, quer em relação à orientação sexual de cada pessoa, quer em relação à forma como as pessoas se vestem, quer em relação ao estatuto social. Quando as pessoas de determinado estatuto social começam a ter um preconceito para aquelas que não, as coisas começam a correr mal a nível da sociedade e dão-se maus exemplos ao indivíduo, ao ser individual. E então, nós, seres humanos, temos uma força muito grande para o sofrimento. Nós conseguimos suportar o sofrimento, mas muito sofrimento. Nós, para o sofrimento, quase podemos sofrer ilimitadamente. Para o prazer, não. Nós somos muito limitados para o prazer, porque há uma certa substância, quando nós estamos a ter prazer mais, como o rir, como estar muito felizes e assim, essa substância se liberta para acalmar a nossa onda de prazer e de felicidade, porque isso acabaria por nos levar à morte. O corpo não aguentaria tanta felicidade e tanto prazer e o corpo dar-se. Então, o cérebro, nesse preciso momento, larga uma substância para haver uma calmaria e nós, de repente, num estado de muita alegria, passado um determinado tempo, porque é mesmo um determinado tempo, quer no prazer e na alegria e na felicidade, é um tempo só que nós temos, por isso é que eu digo que a felicidade são momentos, então aí essa substância é libertada pelo nosso cérebro para acalmar o nosso corpo, para não se dar a nossa morte física. Mas na questão de sofrimento, não. As pessoas aguentam. As pessoas às vezes estão às portas da morte e ainda aguentam. E, por exemplo, podiam morrer um mês antes, não é? Mas são capazes ainda de aguentar mais 2 ou 3 meses. Porque o nosso corpo, para o sofrimento, é quase ilimitado. Suportam. Então as pessoas, nesta dezena e dezena de anos, não é? E muito principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas começaram a revolucionar com os seus pensamentos, com as suas posturas sociais, com novas coisas que já existiam, mas começaram a ser mais verdadeiras, portanto, aquilo que sentiam, espalhavam, não é? Então, o que é que acontece? Acontece que muita gente, devido aos seus valores morais estarem muito bem vincados, foram sempre pessoas que se reprimiram. E essa repressão, se reprimiram a si próprias, reprimiram o que sentiam. E essa repressão transmite-se à geração seguinte. E aí é que está a grande questão. Mas depois a geração seguinte também tem uma repressão. E já vem com uma repressão de seus pais e de seus avós. Não nos podemos esquecer. Então há de haver um dia que essa repressão, algo, um rastilho faz explodir uma bomba, algo faz explodir uma bomba assim rapidamente, e então o que é que acontece? Acontece que o que está reprimido dentro de cada ser individual vai ser exposto automaticamente. E neste caso é a violência. É a violência que está reprimida há muito tempo. Por uma questão de educação, por uma questão de cultura, foi-se reprimindo. É por isso que não devemos reprimir as coisas e devemos manifestar a nossa indignação. É por isso que eu digo que as pessoas não devem ficar caladas, mas devem sempre dizer alguma coisa. Ou devem ter sempre uma atitude que mostram o seu desagrado. Porquê? Porque se vão reprimir tudo, elas ficam sempre mal com elas próprias. Uma das coisas que acontece é as pessoas ficarem revoltadas com qualquer coisa e nunca falarem nesse assunto. E pronto, estão revoltados com essa coisa e a revolta continua no seu interior. Embora muita gente que lide com essas pessoas nem perceba que existe ali uma revolta contida, acontece que numa circunstância da vida, essas pessoas, ao serem confrontadas com uma qualquer circunstância da vida, que têm uma certa afinidade com aquilo que eles estão a reprimir, eles logo impulsivamente explodem.
explodem, tornam-se mais agressivos, tornam-se mais conscientes deles próprios e tornam-se mais conscientes da sua própria força. E se não vão à palavra, se não vão pelo silêncio, muitas vezes escolhem a violência. Não é que eu concordo, mas se alguém é violentado, tem o direito de defender-se. E aqui as pessoas muitas vezes não sabem levar, quer os governantes, quer a polícia, quer tudo, não sabem levar não sabem levar as coisas a bom porto. Porque isto, um bom diálogo com os líderes de um, os líderes de outro, via-se quem era a pessoa mais liderava aquela manifestação, um bom diálogo chegaria a um ponto de as pessoas se entenderem e, claro, havia atitudes que teriam obrigatoriamente que serem mudadas. Mas aqui o que parece é que ninguém quer mudar nada. Então, o que é que acontece? Eu já vos disse que esta pandemia é de origem humana, não é de origem espiritual, porque realmente existem coisas de origem espiritual para até o próprio planeta evoluir, se consertar. Eu já falei nisso. Então, sendo uma pandemia de origem humana, que teve origem do homem, que foi o homem que a provocou, quer deliberadamente, quer ter sido não deliberadamente, mas foi o homem que provocou, o homem tem que resolver. Então é o homem que vai ter que resolver. Aqui, eu também já vos expliquei a diferença entre a reza e a oração. Aqui a reza funciona muito bem. Então vamos acalmar o homem. Nós não podemos conversar com eles, podemos conversar uns com os outros, mas não podemos conversar com aqueles que gerem os nossos destinos materiais, gerem as nossas vidas, que são os nossos governantes. Não podemos entrar em contato com eles, porque eles, portanto, estão num patamar acima de nós, julgam eles, estão num patamar acima de nós, e nós não podemos conversar com eles. A única forma, se pudéssemos conversar com eles, conversávamos com eles e chegávamos a algum patamar de entendimento. Mas nós não conseguimos conversar com eles. Então, qual é a forma que nós temos? É manifestando-se. Agora, é verdade que há pessoas que defendem causas. E há causas que não podem ser defendidas fanaticamente. Este estilo de fanático, que depois as pessoas entram, é provocado por essa mesma atitude de superioridade de quem nos governa. Portanto, alguma coisa que acontece no mundo, nós sabemos sempre que faz parte da política. É a política que é responsável e são os políticos que são responsáveis. Desde as doenças, à cultura, à economia. Os políticos é que são responsáveis. Não foi por acaso que o Primeiro-Ministro, hoje no debate quinzenal, e eu não vi tudo, só vi um bocadinho, disse que tínhamos que saber mais, quer dizer, é preciso chegar a 2020 para se perceber isto, que eu acho uma estupidez. Ele disse uma frase que nós agora havíamos de aproveitar como cidadãos portugueses e cair em cima dele, através de uma grande manifestação. Ele disse uma frase que é real, mas que nunca teve coragem de dizer. Ele disse porque foi picado, ou seja, foi uma reação de uma picadela de alguém. Eu não ouvi muito bem, por isso não vos posso explicar muito bem. Então ele disse uma frase. Os políticos, o ministro, os políticos são para governar. Mas eles só podem governar se houver os técnicos, se houver as pessoas do conhecimento, se houver isso. Porque realmente os políticos às vezes esquecem-se que eles não têm o conhecimento necessário, que eles precisam das pessoas do conhecimento, então ele estava a dizer que ia, e os outros ficaram todos aflitos, que ia contratar pessoas independentes, não é? Para que o governo pudesse governar melhor. Foi assim mais ou menos uma coisa destas. Ora, ele já devia ter tomado essa atitude há muitos anos atrás, o partido que ele defende, e ele próprio, quando entrou no governo. Não é agora, neste mandato, e que ele está a ver que as coisas estão a ferver e que vão rebentar, que vai dizer uma coisa dessas. Mas mais vale tarde do que nunca, não é? Agora, a verdade é que o que acontece na Terra é tudo de origem política. Até, infelizmente, as maldades, às vezes os raptos, às vezes a pedofilia, às vezes o tráfico humano, o tráfico de órgãos, tem sempre por trás agentes políticos.
Porque se não tivesse esses agentes políticos, até a droga tem sempre por trás agentes políticos, porque se não tivesse esses agentes políticos, não se divulgava e não se espalhava com tanta facilidade. Isso acreditem. Essa é uma realidade que ninguém, e haja a primeira pessoa que diga que o que eu estou a dizer é mentira. E depois vamos pesquisar e reparamos e vamos encontrar e vamos admirar das pessoas que vamos encontrar. Portanto, os agentes políticos estão por trás de tudo isto. Estão por trás da economia. Até às vezes os agentes políticos têm uma influência nefasta nas religiões e principalmente nas seitas. Porque se essa seita tiver algum contributo para a sua eleição ou essa religião, eles, pois, então, fazem negócios atrás, sem nós vermos, não é? Não fazem na televisão, não fazem no Parlamento, fazem negócios para ceder umas coisas a eles, para que eles levem as pessoas que mandam a votar neles. Portanto, neste momento o mundo é governado por homens e mulheres que são verdadeiramente políticos. E a maior parte dos políticos não são humanos. Ou seja, muitos dos políticos são políticos, mas não nasceram numa família pobre, com dificuldades, que não tinha dinheiro para os seus filhos estudar, que mal tinham dinheiro para pôr a comida na mesa. Muitos dos deputados nem sabem o que é ganhar 620 euros ou 610 euros. Eles não sabem o que é isso, porque eles nunca tiveram essa necessidade, porque os pais deles eram pessoas de bem, a família dele eram pessoas de bem, são pessoas que andaram sempre a estudar, alguns nem trabalharam sequer, portanto não ganharam ordenado, e aqueles que trabalhavam tinham ordenados superiores àqueles que estavam a trabalhar nos mesmos lugares, mas que de alguma forma não tinham a pujança que eles tinham. Portanto, nós estamos a ser governados por pessoas que não têm a noção da realidade, do que é viver o dia-a-dia, do que é viver eu contigo, tu comigo, nós em sociedade, porque eles até têm só o grupo restrito dos amigos deles, têm na cultura também o seu grupo restrito de amigos, até na música eles têm o seu grupo de amigos restrito, não se vê no futebol também, tanto que eles oferecem coisas uns aos outros para depois eles irem quando algum está muito interessado e portanto não é que isto seja mal, não há a transparência. E uma vez que eles não são transparentes, eles acabam todos por nos enganar. E nós passamos uma vida inteira, e às vezes ao fim da nossa vida é que percebemos que fomos enganados uma vida inteira. E isso não é justo para ninguém. Isso não são coisas que o humanismo defende. O humanismo defende a democracia, a transparência, a verdade, a justiça, a isenção. Isto são regras do humanismo. As regras da espiritualidade não fogem muito às regras do humanismo. Mas, evidentemente, para eu estar de mãos dadas com a espiritualidade, eu tenho que estar em equilíbrio na parte humana e equilíbrio na parte espiritual. Portanto, eu não me posso julgar superior a ninguém. Se eu na parte humana me vou julgar superior, o que é que acontece? Acontece que eu já não consigo alcançar a minha própria espiritualidade. Portanto, estou em desvantagem. Mais facilmente, aquela pessoa que é um cidadão comum, que não se julga superior a ninguém, mas também não se julga inferior a ninguém, reconhece o seu valor, mais depressa está em equilíbrio com a sua própria espiritualidade. Essa pessoa é mais assertiva, quer nas suas palavras, nos seus atos, nas suas atitudes, nos negócios que faz. Há pessoas assim mesmo. Se for uma pessoa que seja professor, nas aulas que dá. Portanto, nota-se perfeitamente essas pessoas, a diferença dessas pessoas. E essas pessoas muitas vezes são anuladas pelas outras pessoas que não querem aquelas rivalidades, porque acham que há uma rivalidade, mas não é. Isto é uma questão de evolução moral e espiritual. Então, nesta falta de crescimento moral, é que se dá todas estas guerrilhas. É que se criou esta pandemia. Nesta falta de respeito que há de uns para com os outros. Nesta ganância de todos quererem ganhar, todos,
Nós não, mas todos eles quererem ganhar. Quanto mais dinheiro, melhor. Sabendo que não levam o dinheiro para baixo da terra. Portanto, preocupam-se com a vida dos filhos, mas certo é que quando eles morrem, às vezes não os filhos, mas os netos destroem completamente a fortuna que deixaram cá, ou os bisnetos, e têm que começar tudo de novo. E às vezes os bisnetos são eles próprios depois que têm que vir a sofrer as consequências. E isto é a espiritualidade. Agora, no campo material, evidentemente que pode não matar, mas mói, que é pior do que uma morte. Porque se eu chegar ao pé de alguém e der um tiro, a pessoa morreu, não sofre mais, acabou-se. Agora, nós estarmos a morrer lentamente no mundo é muito mau. E é contra isso que nós temos que mostrar a nossa indignação. E a partir daí que mostramos a nossa indignação, eles vêm para cima de nós, porque têm armas que nós não nos interessa usar. Parte do princípio que nós não nos interessa usar, porque nós não nos interessa a violência. Queremos ser pacíficos. Mas eles usam essas armas contra nós para abafarem a nossa voz. Ora, a partir daí, o que é que acontece? Eles é que são responsáveis pela violência gerada pelo povo. Porque eles é que, vez de conversarem, vez de perceberem, vez de se reunirem com os líderes do povo, que não tenham nada a ver com partidos políticos, nem com ideologias políticas, com pessoas apenas que são humanistas. Não, eles não fazem nada disso. Eles acham que são os melhores, porque têm a polícia, têm a tropa, têm tropas especiais, têm as polícias especiais. Eles têm aquele poder na mão e eles mandam esse poder para a rua. É assim que a China comanda aos chineses, é assim que os americanos querem comandar aos americanos, mas os americanos não são muito disso, o governo americano, e é assim que os governos de todos os países comandam as massas, como dizem algumas ideologias, ou seja, o povo. Pronto. Mas aqui toda a gente se esquece da sua parte divina, porque todos nós temos uma parte divina. Todos nós somos seres espirituais encarnados. E tendo a nossa parte divina e esquecendo essa parte divina, evidentemente que o sofrimento será muito maior. E sem sombra de dúvidas, que ninguém tenha dúvida nenhuma. O sofrimento será muito maior. Então, nesta jornada de oração, o que eu tenho tido a intenção não é impor nada. Não é impor nada. É simplesmente, não é impor nada. É simplesmente vocês se descobrirem e descobrirem as armas que podem usar quando existe este tipo de situação. E vez de revoltarem, pensar, então mostrarem a vossa indignação. Ao mostrarem a vossa indignação, evidentemente que, e de certeza absoluta, que haverá um maior equilíbrio e haverá um maior entendimento e as pessoas poderão andar na rua mais em paz e mais em serenidade, porque as próprias pessoas tomarão para si a responsabilidade de, por exemplo, não se deixarem influenciar e infectar pelo meio em que andam a viver. São as próprias pessoas que não precisam que lhes digam nada, são elas próprias, porque querem viver, mas querem viver num lugar que seja aprazível, querem viver e como não há aquela luta da parte daqueles que governam, eles então aí sentem-se seguros, sentem que querem viver, os outros estão a fazer o papel, mas quando é preciso a indignação, eles são os próprios a vir para a rua a indignar-se com tudo e com todos, e então aí o que é que acontece? Acontece que aí chegaríamos a um censo. Mas ninguém quer ir por este censo. Porquê? Porque isto não dá dinheiro. Eles só querem ir pelos censos que dão dinheiro. Portanto, é muito melhor eles reprimirem as pessoas, eles mentirem às pessoas, eles enganarem as pessoas. É muito melhor uma mentira do que uma verdade. E isso digam as pessoas que disseram. Digam as pessoas que disseram. Espera por mim, Adriano. Digam as pessoas o que disseram. Adriano, espera por mim. Digam as pessoas que disserem. Mas digam às pessoas o que disserem.
Esta é a grande realidade. Nós, às vezes, é que temos a tendência de complicar as coisas, mas as coisas não têm forma de complicar. E às vezes arranjamos forma. Até na psicologia nós conseguimos, e na filosofia, arranjar forma para acalmar as coisas, e muitas vezes complicamos ainda mais. Porque nós esquecemos de uma coisa. Existe um sentimento em nós, uma emoção, não é só um, é muitos. Muitos pensamentos, muitas visualizações, às vezes bastante negativas e outras vezes bastante criativas. Existe a nossa própria vontade, a nossa própria visão, a nossa própria audição, os nossos sentidos. Nós somos pessoas todas diferentes e únicas. Nenhum de nós pode ser dispensável. Nenhum de nós pode ser dispensável. Enquanto não se gerar este pensamento no coletivo, e esta verdade, porque isto ninguém pode vir dizer, mas não é bem assim. É que é mesmo. É. E quer as pessoas queiram, quer não. Gostem ou não gostem, é assim. Ora, enquanto cada um de nós não fizer o seu trabalho, e enquanto todas as pessoas não fizerem o seu trabalho, claro que vamos tendo pandemias, vamos tendo assassinos, vamos tendo... Enquanto as coisas podiam acontecer numa percentagem de ou seja, no número de 1 para 5.000, acontece de 1 para 100. A responsabilidade é de nós. Ou seja, em 100 pessoas uma está sempre lixada. Não é bem assim. É mais do que uma pessoa, mas eu ponho assim os termos. Porque eu já ficava muito satisfeito só, pronto, já era bom, só fosse uma pessoa lixada, ou seja, só fosse uma pessoa que me entrasse de desequilíbrio. Mas não. E pelo contrário, no campo da política e da manipulação, é, às vezes, 5, 6 para 50. Esta diversidade, esta diferença, é que causa esta diferença planetária do mundo, porque isso era, já é a planetária aqui do nosso planeta. Esta diferença é que causa as guerras, causa a instabilidade, causa a pobreza, causa o desentendimento de todas as ordens, causa a irresponsabilidade, o comodismo, causa... Porque depois as pessoas começam a ter só... Boa noite, Susana Roque. As pessoas começam a acomodar-se, deixam de lutar. Ao deixarem de lutar, evidentemente, depois o Estado dá uma coisa, porque não queremos ver ninguém a morrer à fome, ninguém sem casa nem nada, o Estado dá uma ajudinha. Mas nós não podemos estar a reclamar das ajudas que o Estado português dá a nós, portugueses, porque o Estado português ajuda-nos muito pouco. Por exemplo, uma pessoa que está realmente doente, não é aquelas pessoas que vão ao médico e até pagam ao médico para ter um atestado médico, não. Porque nós depois também temos estes vícios. Nós podemos ver a TV de graça, nós vimos. Nós pudermos ter luz de graça, nós temos. Nós pudermos ter água de graça, nós temos. Nós, se quisermos ter telefone de graça, nós temos. Percebem? Nós, se conseguimos forma de termos as coisas de graça, temos. E aí é que começa todo o mal na nossa sociedade. Porque um quer, o outro quer, o outro quer, o outro quer, eu também quero. Todos nós estamos a querer. E começamos aí a criar algo roto. Com as pessoas rotas que já estão nos governam, isso é uma pandemia muito grande. Portanto, quando Portugal dá subsídio de desemprego, dá subsídio de doença, dá subsídio de sobrevivência, dá uma miséria. Há países que têm um subsídio próprio, que toda a gente tem direito desde nascer até à morte, que é para as pessoas, quando as pessoas precisam desse subsídio, que é um subsídio que é o ordenado mínimo desse país. E há ordenados mínimos que são 2.000 euros. Porquê? Para que essas pessoas, por exemplo, se estão num emprego, já estão cansadas de estar naquele emprego, querem ir para um novo emprego, então o próprio país proporciona à pessoa ir escolher esse novo emprego. Quando a pessoa não tiver esse novo emprego, recebe
aquele subsídio. Ao ter, deixa de receber o subsídio. Nós aqui não. Temos um subsídio de doença que eu não sei como é que as pessoas conseguem viver, pagar se tiverem uma renda de casa para pagar, não sei como é que conseguem pagar e comer. Ora, se Portugal não está acompanhado, e se nós não estamos a acompanhar a nível espiritual, a nível moral, a nível da política, que engloba logo a nível da religiosidade, a nível económico, se nós não estamos a acompanhar esse progresso, o que é que acontece? Mais facilmente cada um de nós fica fragilizado, vai haver muito mais pessoas com depressão, a agressividade aumenta, o número de homicídios aumenta, o número de suicídios aumenta, o número de pessoas que fazem aldrabices, em nome até das pandemias e em nome de outras coisas, aumenta, porque as pessoas não cresceram, não se desenvolveram, não quiseram lutar pelos seus direitos, suas liberdades e suas garantias, e quando eles estavam em risco, que é o que acontece aos americanos. Eles também não lutaram. Então, eles, agora, como já estão de saco cheio, são capazes de levar a América a um ponto só se realmente começar a morrer muita gente. E aqui os americanos estão com uma sorte extraordinária, porque está lá uma pandemia. E quer dizer, aquela gente toda na rua um dia vai ter que perceber que tem que ficar em casa porque vai ficar doente. Mas se não houvesse a pandemia, garantidamente acontecia uma guerra civil neste momento na América e eu não tenho dúvidas nenhumas. Aqui não pode acontecer uma guerra civil porque estamos ligados à Europa e todos os países europeus é proibida guerras civis. Por isso é que existem as polícias europeias, que é para não dar a origem. Como num país europeu que está com a comunidade europeia, não pode haver um ditador. Tanto que há um dos países que era para entrar, ou entrou, e o homem, o primeiro-ministro, ou o presidente, que ele lá tem, está-se a portar como um ditador e já as vozes estão a insurgir. Ou sai, ou se quer estar agregado à comunidade europeia, e ele, pelos vistos, quer sair, porque ele convenceu aquelas pessoas. Mas, na verdade, ele é um ditador tão interessante e tão horroroso ao mesmo tempo, que ele criou ali uma coisa que foi subsidiar as mulheres para terem filhos. Portanto, as mulheres podem realmente ficar em casa para educar e ter os seus filhos. E ele subsidia-as. Aqui em Portugal mandam ter filhos e dão um subsídio não sei de quanto, que eu já não me lembro, mas no meu tempo recebia-se 20, acho que era 20 euros de subsídio da Bono Família. Agora já no tempo não sei como vai isso do Bono Família. Agora eu pergunto se é assim. Portanto, naquela altura até era aceitável. Mas nesta altura é aceitável. Acham que o que nós estamos a passar é aceitável? Está dentro dos padrões da normalidade? Claro que não. Então o que está a acontecer em Paris, em Nova Iorque e em Londres, um dia destes vai acontecer em Portugal. Porque as pessoas enchem tanto, e nós temos uma geração agora que é mais exigente e é mais extravagante. Essa geração um dia, quando sentir realmente que está a trabalhar e tem pouco uso fruto do seu trabalho, vai mandar isto tudo às ovelhas. Foi por isso que saiu daqui muita gente e foi para os países estrangeiros trabalhar. Então, esta noção que há, que parece não ter importância nenhuma, e até parece eu que estou aqui a dizer alguma coisa política, eu estou a analisar realidades, factos, e factos são factos. Quando estas situações não mudarem, evidentemente que nós não temos uma determinada paz. Quem é que pode ter paz? Eu não estou a falar daquelas pessoas que vivem além daquilo que podem viver e que por isso desorganizam toda a sua vida. Eu estou a falar das pessoas que foram sempre honestas, que trabalharam, que tiveram o seu salário, que vivem segundo o seu salário, mas cada vez têm que pagar mais impostos indiretos, não pagam os diretos, pagam os indiretos. Espera lá, deve ser assim qualquer coisa, vocês entendem. Então, porque vão à manteiga está mais cara. Vão à gasolina,
A gasolina, esses são os impostos indiretos. Acho que sim, sim, deve ser. Portanto, vão ao azeite, está mais barato, está mais caro. Vão ao pão, está mais caro. Vão ao leite, está mais caro. Vão ao café, está mais caro. Opa! O ordenado é o mesmo. Existe depois as rendas de casa para pagar, os empréstimos da casa para pagar. Houve uma altura que se ganhou mais, agora ganha-se menos. Não podemos fazer face a esses. Quem ganhava 2.000 euros e agora ganha 1.000 euros, evidentemente que esses 1.000 euros fazem-lhe falta. É como quem ganha 600. Se começar a ganhar 300, evidentemente que esses 300 fazem falta ao orçamento familiar. Quer queiramos, quer não, estas são a realidade. E nós muitas vezes entramos em depressão. Quer vocês queiram, quer não, nós entramos em depressão por vermos as nossas contas por pagar e por não podermos ter o essencial na nossa mesa. Às vezes a culpa é nossa, sim senhora. Mas todos erram, todos nós erramos e todos merecemos uma oportunidade. Há que saber dar a oportunidade. Às vezes, e a maior parte das vezes, a culpa é de quem nos governa. Então nós não podemos ficar calados e caladinhos e dizer, olha, calquem-nos. Porque esses que recebiam 2.000 e recebem 1.000 também estão mal, não julguem que estão bem. Só que são pessoas do politicamente correto, então não vamos dizer nada. Também algumas delas estão a passar fome. Estão, sim, senhor. Só que não são capazes de assumir que estão a passar fome nem para os amigos. Porque as pessoas viveram sempre uma vida de fachada, de aparências. Aquilo que se aparentava é que... Outro dia alguém estava a falar comigo por causa do mundo dos negócios. E é muito engraçado. Havia um senhor que tinha uma fábrica qualquer, não interessa cá, porque eu não vou denunciar a conversa. Porque a pessoa que me estava a contar, eu até disse, mas tu não sabias que era assim? Pessoa, eu sabia, mas nunca tinha assistido assim uma coisa tão evidente. Um senhor tinha uma fábrica ou uma coisa qualquer e tinha os seus fornecedores. Ele usava um carro, um carrito, pronto, um carro como eu uso, como tu usas os carros, até usava um carro em segunda mão, isso assim. E reparava que os seus fornecedores não lhes facilitavam nada, até que houve alguém, diz assim, tu não sabes ser realmente, não sabes ser empresário. Então, porquê? Opa, tu tens que aparecer com um carro de topo de gama sempre ao pé dos teus fornecedores. Então ele pediu a um amigo dele que tinha um carro de topo de gama e começou a ir aos fornecedores com o carro de topo de gama. Opa, toda a gente lhe começou a facilitar a vida. Ele aprendeu uma lição que não é a melhor lição de se aprender, digo-vos já. O carro nem era dele. Era do amigo dele e ele só pediu o carro ao amigo. Repara, porque ele não tinha dinheiro para comprar um carro daqueles. Mas quem via com o carro dizia, este também tem muito dinheiro porque tem aquele carro. É a falta de profundidade na observação e na análise de cada um de nós que muitas vezes causa muitos distúrbios a nível social e a nível pessoal. Isso digam vocês o que disserem. Então, a verdade é que nós temos que ter mais atenção, sermos mais observadores. Aquilo que eu vos tenho dito nas anteriores jornadas de oração, muitas vezes, quando eu estou a falar convosco, há informações que eu recebo. Não importa como, recebo-las. E nem estou interessado absolutamente em dizer a ninguém se recebo ou não. Só há informações que eu, no momento, estou a recebo. E eu transmito para vocês. Eu depois tenho que rever o direto para perceber bem se essas informações estão certas. Eu tenho que as compreender. E há alturas que eu estou a conversar convosco através dos diretos e ao fim digo-vos assim, revejam este direto. Eu digo isso. E não disse já uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Não sei se algum está a lembrar. Mas eu digo, revejem este direto. E já disse em diretos, ao fim, revejem este direto mais do que uma vez. Porquê? Porque nos diretos há vários campos que eu atinjo. E ao atingir esses campos, não é? Há a resposta
para muitas das vossas preocupações. Quer queirais, quer não. E é só pegar nelas, ninguém vos está a impor nada. Mas sois vós que tendes que descobrir. Era muito giro eu chegar aqui e dizer assim: oh, Margarida, faz isto, faz aquilo outro, a tua vida vai melhorar. Oh, Carla, faz isto, faz aquilo outro, que a tua vida vai... Então não tínhamos 70 pessoas a ver-nos. Tínhamos 1000, 2000, 3000, 4000 pessoas em direto. Porque todas queriam uma resposta. Mas estaria eu a ser honesto para comigo? Já não digo a ser honesto para com vocês. Para comigo? Estaria eu a ser honesto? Pois essa não é a conduta que me conduz. Essa não é a minha conduta. E é por isso que às vezes eu posso me tornar uma pessoa inconveniente. E é por isso que às vezes há pessoas que dizem disparates verdadeiros em relação a mim. Isso me vai preocupar. Opa, minimamente mexe comigo. Não vou dizer que vou estar totalmente isento. Porque eu sou de sentimentos. Eu sou de emoções. Eu, além de tudo, estou a viver num corpo humano. E também tenho a vida terrena. Não tenho só a minha vida espiritual. Eu vivo entre as duas. E eu vivo nas duas. Mas que isso possa limitar temporariamente alguma coisa na minha vida, também pode. Porque eu tenho depois de compreender tudo até ao pormenor, tenho que pensar e tenho que falar sobre aquele assunto às pessoas que estão mais próximas de mim, quanto mais vezes melhor, até chegar ao ponto exato que me dá o conhecimento total. A partir daí não me faz diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ora, se eu consigo, tu consegues, ele consegue, nós conseguimos, eles conseguem. E todos nós conseguimos. Isto seja em todas as áreas da nossa vida. Até é giro estarmos aqui e vocês poderem, eu poder contar com vocês e vocês poderem contar comigo, porque ao menos é uma altura em que sou eu que estou a conversar, mas vocês até podem conversar entre vocês aí no direto, escrevendo uns para os outros. É que é engraçado que fazemos aqui, há uma mensagem que paira no ar, essa mensagem é recebida por todos, há movimentos energéticos que param no ar, é recebido por todos e ninguém põe nada a ninguém. E isso é que é interessante. Isso é crescimento. Isso é tomada de consciência. Isso é evolução. E nós temos que evoluir. Não podemos continuar. Não queremos que aconteça no nosso país como está a acontecer na Ásia, como está a acontecer na América, como está a acontecer no norte da Europa. Não podemos querer. Então nós ainda temos tempo de nos pautar pela diferença, mas não por uma falsa diferença e não por uma falsa verdade. Nós temos que ter consciência daquilo que queremos. E, portanto, até numa questão religiosa, Portugal é escolhido, talvez pela sua pobreza e pela sua ignorância, pressupostamente pela mãe, pela uma senhora que se chama a Senhora do Rosário de Fátima, poderíamos dizer que é a mãe de Jesus, mas não. Houve outros seres espirituais que apareceram a crianças noutros lugares que não se dá tanta importância e que foi uma verdade relativa, mas foi verdade. Não é por acaso que isso aconteceu em Portugal. Aconteceu em Portugal porque havia uma grande ignorância. E essa é uma forma, esses acontecimentos são uma forma de nos proporcionar algum conhecimento e algum desenvolvimento. E nós só não aceitamos esse proporcionar porque não queremos. Porque às vezes somos orgulhosos, somos teimosos, queremos que tudo corra à nossa vontade e às vezes nem sabemos, nem temos consciência de qual é a nossa vontade. Às vezes somos artistas, ser artistas. Às vezes somos falsos. Às vezes, eu digo às vezes, mas eu digo sinceramente, nós por vezes somos demasiado tudo isso. E nós temos que, ao menos, começar por vezes a ser demasiado o contrário. A cada dia que passa, vou encontrando no caminho da vida pessoas que dizem assim: isto nesta terra não se pode ser bom. Nesta terra só roubando, só herdando, é que nós chegamos a algum lado. E as pessoas até depois vão pelo caminho do engano, do embuste. E elas próprias enganam as pessoas.
Mesmo aquelas que julgam mais inteligentes. Porquê? Porque vão às fragilidades humanas. A própria televisão, seja qual for o canal em si, a própria televisão é uma exploradora das... Faltou-me aqui o termo agora, porque estava aqui e desapareceu de repente. É uma exploradora das fraquezas humanas. A TVI com os seus programas, a SIC com os seus programas, a RTP1 com os seus programas, eles exploram ao máximo, e quanto mais exploram, mais êxito têm, mais share têm, mais pessoas têm, e depois mais audiências têm, e depois sobem conforme as audiências. Mas tudo se baseia, os programas deles, em explorar as fraquezas e a dor humana. Coisa que eles fariam melhor não era explorar, mas era proporcionar. Alguns ainda proporcionam ajuda aqui, é claro, mas não a todos. Eu estou a dizer no global. Era proporcionar a ajuda a todos. Então, em vez de levar aos programas pessoas que choram e lamentam pelos seus passados, por tudo, as pessoas presentemente que estão com dificuldades e precisam de ser auxiliadas para as outras pessoas se identificarem com elas e saberem, e se ajudarem uns aos outros. E é a própria televisão, ou a própria meio de comunicação social que tem a força, é o quarto poder, nunca nos podemos esquecer, e o quarto poder tem mais força do que o primeiro, segundo, terceiro, e se digam o que disserem, quando eles querem, evidentemente, porque se eles não quiserem e obedecerem, e obedecerem lá às leis dos outros, acabam por não fazer aquilo que deveriam fazer. Então, eles, como são o quarto poder, só tinham eles então que fazer a luta que o povo, por alguma razão, está limitado e não quer fazer. Então era fácil. Eles começavam a denunciar, mas todos eles em conjunto, e de verdade, as situações que prejudicavam o povo. As que não prejudicavam não se metiam com elas. Se o ministro foi lá, fez sexo com uma mulher da vida, isso não interessa nada. Se aquela pessoa que se diz figura pública vestiu um vestido de lauro não sei quê, e se tem os sapatos todos, agora não posso lembrar o nome de todos os estilistas, não é? Mas lá do estilista tal, isso não interessa absolutamente nada. Eu quero saber é porque é que aquela pessoa é uma figura pública. O que é que ela faz para ser uma figura pública? Geralmente uma figura pública é a pessoa que se preocupa e que cuida dos outros. Por isso é que é uma figura pública. Agora, por desempenhar a tarefa e desempenhar bem, e a tarefa tem resultados, sim senhor, é uma figura pública, merece toda a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Agora, se não faz nada disso, opa, festas fazemos nós, em nossas casas, na nossa aldeia, na nossa igreja, no nosso recinto, existe os coisas. Opa, festas é isso. Eles até passam fome nas festas. Tudo aquilo é só... quando há aqueles programas que eles vão àqueles eventos, tudo aquilo é só uma fachada. Quem frequenta isso sabe perfeitamente que é uma fachada. Todos aqueles desconhecimentos, eles nem são amigos. Eles nem se conhecem, conhecem-se dali. E vão fazendo pandan ali. Mas nem conhecem na profundidade a vida uns dos outros. Tanto que às vezes há problemas graves com alguns deles e não se vê os outros logo a correr, só se vier a nível público. Mas quando não vêm a nível público, vocês não veem os outros a correrem a ajudar. São este tipo de coisas que nós, como povo e como pessoas humanas, fazemos que não devemos fazer. Ou nós mudamos ou não mudamos. Se não mudarmos, o que mais pode acontecer é a desgraça. E depois nós passamos a sobreviver e não a viver. Se viver custa, garanto-vos a vocês que sobreviver custa muito mais. Se viver com alguma qualidade de vida custa, sobreviver custa muitíssimo mais. E depois existem os problemas sociais que nós nos enfrentamos e que são com essas elites e que nós não dizemos nada, não mostramos a nossa indignação, porque uns são médicos, outros são advogados, outros são juízes, outros são isto, outros são aquilo, e nós vamos precisar amanhã deles. Se formos maus para eles,
É este medo que nos aprisiona. Este é o medo que nos aprisiona a todos nós. Se nós formos dizer alguma coisa que até está correto em relação a eles, já sabemos que eles depois vêm nos lixar. Desculpem a expressão, mas vêm nos moer. Por exemplo, eu conheci casos de pessoas que eram políticas, estavam num movimento político, quando discordaram dos governos que lá estavam, que eram da cor deles, essas pessoas tinham empresas, no momento em que eles discordaram, as finanças foram mandadas a essas empresas automaticamente analisar para ver se havia ali uma ponta por onde se pegavam. E as pessoas muitas vezes não têm conhecimento disto, mas isto é a realidade. E é esta realidade que nós temos que exigir, saber sempre, temos que lutar por ela, porque isso é um dos nossos deveres, é lutar pela democracia, pela igualdade, pela liberdade. Nós somos pessoas livres, mesmo prisioneiras, porque a nossa mente é livre, o nosso movimento criativo é livre. Nós até podemos estar num bunker e nós temos uma forma de vaguear através do poder criativo da nossa mente, da nossa imaginação, fantasiando. Mas nós queremos ser não só livres de mente, queremos ser livres de expressar as nossas opiniões. Se elas estiverem erradas, queremos ser livres para que nos provem que estão erradas. E temos que ser livres para respeitarmos e para sermos respeitados. A partir do momento em que alguém causa algum dano à nossa liberdade, seja do Estado, do governo, das instituições, seja das próprias pessoas, nós temos o direito à indignação e temos o direito a respostar. Pronto. Isto na parte humana. O humanismo é assim mesmo. Agora, na parte espiritual, não. Nós temos muitas armas. Agora, deixai-me que vos diga que pela parte espiritual temos de ter muita paciência, muita persistência. As coisas demoram mais tempo. Mas acontecem. Chegamos lá. E quando chegamos, não somos derrotados. Portanto, precisa de uma introspeção mais profunda, uma introspeção diária, precisa de uma observação diária, precisa de um pensamento que se desenvolva diariamente até conseguirmos agarrar aquilo que está no nosso interior, que é um botãozinho que faz assim, tic. Assim que o botão faz tic, todos os conhecimentos da nossa espiritualidade vêm a nós. Nem precisamos ler livro nenhum, garanto-vos a vocês. Vem tudo a nós, através do processo intuitivo. A partir daí, temos as armas para vivermos em consonância e em equilíbrio com a matéria, espírito, espírito, matéria, com o humanismo e com a espiritualidade. Nós temos o encaixe perfeito. E aí, creio que quem assim fizer terá uma vida muito melhor, terá momentos de vida com maior facilidade, conquistará as coisas que são necessárias para viver com dignidade. Sem sombra de dúvidas que conquistará. E nós, por mais coisas que façamos e deçamos, sabemos que é um caminho muito difícil. É uma das áreas da vida mais difícil para cada um de nós. Mas eu digo-vos, é essa área que nós nascemos e vamos nascer as vezes necessárias até aprendermos que esse caminho e essa área da vida é aquele que nós temos que trabalhar. Que são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, temos que amadurecer. É a nossa forma de ver a materialidade, de analisar as coisas. É isso que tem que ser amadurecido e tem que ser trabalhado. E depois é o nosso caminho espiritual. Mas se nós fizermos, cada um de nós fizer só o caminho humanista, e nos últimos 2 ou 3 anos de vida que tenha, fizer então o caminho da espiritualidade, da sua própria espiritualidade, vai ver que a fonte da humanidade e do humanismo é inesgotável de conhecimentos, de sabedoria, de atitudes. Precisa, pois, só de fazer um encaixe ali de 2 ou 3 anos na sua própria espiritualidade, para já não se esquecendo que é um ser espiritual que está de novo na Terra e que poderá vir de novo, e para já não se esquecer que
que vai morrer é o seu corpo e só transporta consigo aquilo que entende, porque o que é da terra na terra fica e o que é da energia espiritual acompanha. Agora, se nós não soubermos fazer esse desligamento, é por isso que às vezes aparecem determinadas personagens quer com o aspecto e quer com a linguagem que falavam na terra. E doentes. Essas personagens levaram consigo o bom e o mau. Não souberam distinguir do que era da terra fica na terra e aprendeu-se o que se aprendeu, nem que se tenha que voltar outra vez para aprender mais, mas o que é da terra fica da terra e não leva aquilo para a espiritualidade, só leva a aprendizagem. Só leva o amor, não leva o ódio. O ódio pertence à terra. O amor já é mais universal, mais infinito. O ódio pertence à terra. Porque nós temos um instinto de sobrevivência. E a pior coisa que todos nós temos é medo. Porque nós já temos um medo que é natural. Que é o medo que provoca a nossa sobrevivência. Portanto, esse medo faz com que nós não tenhamos determinadas atitudes e nem que atentamos contra a nossa própria vida e nem contra a própria vida dos outros. Esse é o medo natural. Agora, o medo de conversar, o medo de falar, o medo dos seus colegas, os medos dos seus patrões, o medo daqueles que governam. Esse medo é prisioneiro. Eu ontem dizia que a esperança é a última coisa a morrer, porque a esperança de cada um de nós morre no preciso momento em que nós deixamos o nosso corpo, ou seja, ele morre. Então, mais vale vivermos na esperança e na fé e termos atitudes que vivermos constantemente no medo. Não podemos viver constantemente no medo. E essa é a questão. O medo aprisiona-nos, a esperança liberta-nos. E pronto, gostei de estar este bocadinho convosco. Espero, e sei que teve a sua utilidade, isto é materialmente falando, espiritualmente nem me vou pronunciar sequer, porque eu sei o que teve ou o que não teve, e vocês se quiserem também sabem. E pronto, foi muito bom, porque construímos Hoje foi daqueles dias que conseguimos construir alguma coisa quando estivemos aqui em direto. Isso é muito bom, me deixa muito satisfeito. Por isso vou partir para a oração. Já sabem como é a oração. Eu faço-a do meu modo. Cada um de vós faz do vosso modo ou então acompanha o meu modo. Está bem? Então vamos nos concentrar. Vamos nos concentrar para a oração. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma rezinha aqui para comum, porque eu muitas vezes esqueço-me de rezar. Põe-me na prece, na oração, esqueço-me de rezar. E hoje vou rezar o Pai Nosso. E vou também rezar a Ave Maria, que é o masculino e o feminino. Então, eu vou rezar o Pai Nosso e a Ave Maria para que a terra e os homens da terra acordem na sua própria materialidade. Padre nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esta foi a parte em que eu rezei. Rezar é assim. A reza fica no plano material. Portanto, fiz o Pai Nosso, fiz a Ave Maria, rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria, por todos os homens, principalmente, para ver se há uma maior força para resolver os problemas da humanidade na Terra. Agora dirijo-me à minha prece e dirijo ao mundo espiritual, a todo o mundo espiritual, a todas as espiritualidades, porque precisamos de todas e porque também já passámos por algumas.
a todos os seres espirituais, a todos os espíritos amigos, a todos aqueles que foram consagrados e a todos aqueles que, pelas suas obras e seus legados, se tornam um exemplo a seguir ou se tornam um ponto de reflexão. Não vou-vos pedir nada, porque sei que ao pedir-vos estou ali a elevar-me a mim e aos outros de responsabilidade. Vou só solicitar. É urgente haver um pouco de paz. É urgente que cada homem, cada mulher e cada criança sinta paz no seu interior. Também é urgente que cada homem, cada criança e cada mulher sinta protegido, sinta a cura dos seus males, de algum traço de doença, de algum tipo de desequilíbrio que os apequente. É essencial. Porque o mundo está conturbado e vós bem o sabeis. Solicite a vossa presença amorosa, através da essência do amor, se não tiverdes outra forma de chegar a nós. Chegai através da essência do amor, porque a essência do amor é uma existência em cada ser humano, em cada ser vivo. Por isso, através dessa essência, vós podeis tocar os corações de todos nós, para que nós tenhamos uma maior consciência e uma maior realidade das circunstâncias da própria vida e para que nós possamos, então, assim, não se sentindo sós ou enganados, possamos, assim, vencer as nossas barreiras, as nossas batalhas e, por fim, as nossas guerras. É necessário acalmar os povos. É necessário que todos os povos se acalmem, mas é necessário que todos eles também possam usar a sua força, o seu poder e a sua determinação e a sua espiritualidade. Mas só havendo o vosso toque se poderá despertar neles essa espiritualidade que está contida neles. Em vez de momentos de revolta, em vez de momentos de ódio, em vez de momentos de desequilíbrio, surge neles aquela parte escondida e adormecida do amor e haja atitudes mais positivas e possam eles próprios alcançarem através da sua mente e da sua essência aquilo que é necessário para repor as suas próprias energias e para repor a energia neste planeta que habitamos. Sei que de alguma forma vós estáis a atuar segundo todas as leis universais, tendo em conta todas elas, mas segundo o amor, a compreensão, a tolerância e o perdão, coisas que nós muitas vezes esquecemos de usar e que são o vosso estandarte. Solicito a vós para usar esse estandarte em nós próprios, para que nós nos possamos libertar daquilo que nos está a amesquinhar e a atrasar, ou daquilo que nos está a impedir de nós progredirmos e conseguirmos alcançar o sucesso a que temos direito devido àquilo que nos propusemos fazer e alcançar aquilo que propusemos realizar. Nós necessitamos do vosso apoio e é por isso que o solicitamos. E necessitamos porquê? Porque na nossa educação aqui na Terra nos foi dados muitos conhecimentos que, cruzados com a realidade, não funcionam. E nós precisamos pôr tudo a funcionar. E é por isso que solicito a vossa presença, o vosso auxílio para cada homem, para cada mulher e para cada criança. Solicito o vosso toque. Solicito o vosso abraço, sem abraço, como nós estamos aqui na Terra a dar, mas aquele abraço, aquela força que há quando somos todos seres espirituais. Que sintam no corpo e na alma todas essas coisas que fazem crescer, fazem pensar, despertam, nos protegem, nos amparam, não nos fazem sentir só e nos curam. E fazem com que nós sejamos mais fraternais, mais
abertos e mais compreensíveis em qualquer tipo de situação. Hoje o meu apelo é este, a minha solicitação é esta. É para mim e é para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as crianças. É para todos aqueles que se cruzam na minha vida e na vida deles. É para todos aqueles que, mesmo não nos lembrando dos nomes, ainda ficamos com suas energias e suas energias nos tocam. É para com todos aqueles que de alguma forma já deixaram a Terra e para todos aqueles que de alguma forma já regressaram outra vez à Terra. Solicito que o mais pequeno dos pequenos, o mais minúsculo, e aquele ser vivo que é só visto ao microscópico, que seja tocado por vós, ó grande essência de amor. Ao mesmo tempo que solicito, envio para vós a minha gratidão. A minha gratidão e a gratidão também, mesmo que inconsciente, de todos os homens, mulheres e crianças. Vos agradeço profundamente todos os momentos de nossa vida, de minha vida e de vida de todos aqueles que me rodeiam e de todos aqueles que se cruzam comigo e todos aqueles que convivam comigo. Que possamos nós, em conjunto, sermos um exemplo verdadeiro de amizade, de lealdade, de responsabilidade e fraternidade. Estes são os votos que eu faço para a Terra e este é a solicitação, não é bem o pedido. Eu vos solicito por compaixão, por misericórdia e por uma bênção muito grande. Eu vos solicito. Mas envio e vos abraço à minha forma com maior fraternidade e a maior gratidão, dizendo: eu estou eternamente grato a vós e a todos. E para vós todos, tudo de bom. Já hoje escuso dizer, seja lá o que for, porque acho que através da prece eu disse portanto solicitei tudo para vós e tudo bom, tenham uma boa noite todos, durmam bem, porque é preciso saberem descansar e não se esqueçam, eu também preciso que façam uma prece por mim. Olha, também já sou assim, podem só rezar, não interessa. Se não, porque vocês às vezes eu mando fazer uma prece ou uma oração, vocês, mas eu não sei fazer. Sabem, olha, rezem por mim. Rezem ou façam uma prece para mim, porque eu preciso sentir-me mais forte, preciso sentir-me mais saudável, preciso de sentir-me que, além de me estar a entregar de corpo e alma, preciso me sentir que me estou a entregar de corpo e alma na profundidade. E por isso preciso da oração de alguns de vós que tendes essa capacidade e da reza de outros de vós que tendes essa capacidade de o fazer. Preciso de vós. Em todos os sentidos, preciso de vós. Muita gratidão e uma noite de esclarecimento, de luz, de abundância no campo da saúde, no campo económico, no campo afetivo e em todos os campos que houver alguma fragilidade. Bem-aja a todos. E se me é permitido,
a minha bênção para vós, sem ser a bênção aquela que o padre ou o papa, olha, mas peço ao Papa Francisco que vos abençoe, pelo menos a todos vocês, prontos. Mas eu também posso abençoar e eu mando a minha bênção muito especial e carinhosa e afetuosa para cada um de vós. Um beijo e um abraço. E tudo de bom. Até amanhã, à mesma hora. 10 minutos. Mais 10 minutos, menos 10 minutos. Que é para não dizerem que eu me atraso, está bem? Então até amanhã.